Bola da vez de volta aqui na ESPN Brasil, hoje recebendo o homem que lidera o time com a maior nação de torcedores do Brasil, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Presidente, o Léo tocou numa questão no começo do programa sobre os diversos dirigentes, ex-dirigentes e palpiteiros de forma geral que o cercam. Todos os dias o senhor deve ouvir inúmeros conselhos, coisas do tipo. Só que a gente sabe que há uma briga de foice pela cadeira de presidente dos grandes clubes brasileiros. Às vezes não é uma corrente única de oposição, são 3, 4, 5. É muita gente em volta dando palpite. Isso é o mais chato do cargo de presidente de um clube do tamanho do Flamengo? Lidar com essas pessoas? Não, eu acho que os ex-presidentes, até tive a oportunidade de falar no primeiro bloco, né? Não tenho nada contra, eu tenho uma relação muito boa com a maioria deles. Eu acho normal, acho que faz parte do processo democrático essas pessoas quererem participar. E não são só eles, né? Claro que o meu telefone fica cheio de mensagens de pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que descobrem o meu telefone, que tem a receita para o Flamengo, né? Do sucesso permanente do Flamengo. Né? E às vezes até reclamam, porque eu não fiz aquilo que eles recomendaram e tudo, mas isso tudo é natural. Acho que quem trabalha, né, quem dirige um clube, né, da dimensão do Flamengo tem que estar preocupado com isso. Acho que democracia não faz mal a ninguém. Falando sobre aliança, acho que eu queria emendar exatamente política, né? Eu quero emendar exatamente sobre isso. As alianças que um presidente tem que fazer, seja de país ou seja de clube, para poder continuar governando. E a sua gestão teve que fazer algumas alianças. O Conselho Deliberativo, vocês tiveram que fazer algumas composições para que ele pudesse ser eleito. E esse mesmo Conselho Deliberativo, nos últimos tempos, tem dado problema para essa gestão. Acho que a gente pode deixar bem claramente em 2 exemplos a questão da aprovação das contas da última gestão sem ressalvas. Foi uma gestão que trouxe problemas financeiros, acho que bem claros e transparentes para todo mundo. A questão do shopping center, ainda de gestões anteriores. E o senhor tem daqui para frente também um propósito de fazer uma reforma no estatuto. É um problema ainda essa questão, quer dizer, quais são os problemas que vocês enfrentam hoje politicamente e quais são os erros que você gostaria de rever? Olha, problemas todo mundo tem, né? E esse processo político do Flamengo, né, ele tem que ser encarado como uma coisa normal, que tem a dimensão que tem o Flamengo. Tá? Isso que você citou da aprovação das contas da gestão anterior, na realidade nós fomos a favor, né? Na realidade, quando você aprova as contas, quando você aprova as demonstrações financeiras, você não está fazendo um juízo de valor sobre elas. Você está simplesmente atestando que aquelas contas ali, aquelas demonstrações financeiras, espelham a realidade do que foi realizado durante aquela gestão. Tá? O que aconteceu no passado foi que as contas da presidente Patrícia Amorim, contra quem nada tem, né, no plano pessoal, elas foram reprovadas porque elas não eram fidedignas, né? Não representavam o que aconteceu durante, né, aquele mandato presidencial. A partir do momento que nós chegamos lá, nós procuramos refazer aquelas contas, né, e de maneira em que elas passassem a representar a realidade econômica e contábil. E a partir daí elas foram aprovadas porque passaram vamos dizer, a ser a expressão da realidade. Agora, se o que aconteceu naquela gestão, ou na minha gestão, ou em gestões anteriores, merece algum tipo de condenação, não é a demonstração financeira que vai dizer. Né? Aí você pode fazer a avaliação da gestão e usar os caminhos que o Estatuto permite para fazer qualquer tipo de avaliação ou punição que seja. Tá? Mas, então, a aprovação de conta, né, ou aprovação de demonstrações financeiras, foi o que foi feito e, numa tacada só, nós aprovamos 2011, 2012, que eram da presidente Patrícia, e 2013, que já eram da minha administração. Tá? Então, quanto a isso, não houve problema nenhum. Agora, essas questões, né, a reforma do Estatuto, por exemplo, né, o Estatuto do Flamengo, ele é um estatuto que eu diria até que é um estatuto que era moderno e adequado para a época em que ele foi
elaborado, né, em 1992, mas hoje ele já merece uma série de aperfeiçoamentos. Existem, né, dentro do clube várias correntes, né, cada um puxando para um lado, e eu acho que dificilmente, nesse momento a gente está passando por um processo de tentar ver uma fórmula que consiga reunir todas essas tendências. Dificilmente você vai conseguir, nesse ano de 2014, aprovar um novo estatuto completo, né, do jeito que a maioria dos rubro-negros entende que seja principal. O que eu acho que está se fazendo nesse momento é tentar ver, sei lá, duas emendas que possam ser consideradas de consenso e que possam vir a ser aprovados dentro de um processo de emenda ao Estatuto que já aconteceu. Por exemplo, esse ano a gente teve que emendar o Estatuto para poder adaptá-lo à Lei Pelé, para que a gente pudesse vir a receber os recursos, né, governamentais e de produtos de incentivo fiscal. Então, isso foi feito uma reforma, né, uma emenda no Estatuto de 1992. Provavelmente esse ano que a gente vai fazer mais uma ou mais duas. Agora, o novo Estatuto Rubro-Negro, moderno, como a gente merece, provavelmente isso vai ficar para 2016, porque ano que vem, como é um ano eleitoral, isso não pode ser aprovado. Posso fazer uma curtinha? Sim, claro. Pois não. Desculpa, você se arrepende de alguma aliança política que tenha feito? É difícil dizer, né? Acho que alianças políticas você tem que fazer e por conta da necessidade. Nós não fizemos nenhuma que, vamos dizer, que sacrificasse os nossos princípios, em momento nenhum. Tá? Então, as pessoas que fazem parte da diretoria do Flamengo hoje são todas, eu diria que é uma diretoria puro sangue, todas fazem parte do nosso grupo e eu tenho confiança irrestrita nelas. Agora, pode acontecer, né, e eu diria que na maioria dos poderes do Flamengo isso acontece também. Pode não ser 100%, mas eu acredito que é próximo disso. Presidente, a própria chapa que está no poder agora do Flamengo reclamou e reclama do custo Maracanã, que é um estádio ainda muito caro, com taxas caras e etc. Espera-se que o Engenhão fique em atividade em breve. Tomara. Ele vira uma opção para o Flamengo, até para se negociar para mandar jogos no Engenhão, para abrir mão em determinados momentos do Maracanã, ou mesmo para pressionar uma mudança nas taxas do Maracanã? É sempre melhor você ter duas opções do que ter uma só, né? Então, a partir do momento que o Engenhão estiver totalmente pronto e entregue aí ao futebol carioca, nada impede que a gente negocie com o Botafogo, se ele continuar a ser o gestor do Engenhão, a gente negocia com o Botafogo, fazer alguns jogos lá e isso evidentemente que melhora a nossa capacidade de negociação. Agora, o que a gente pretende também é evoluir nessa relação que a gente tem com o consórcio Maracanã para que o jogar no Maracanã seja um bom negócio para todas as partes envolvidas, para o Flamengo, para o consórcio e para o governo do estado do Rio de Janeiro. O estádio próprio, ele é pauta, ele é possibilidade para daqui a quanto tempo, se ele for uma possibilidade? O estádio próprio sempre foi um sonho dos rubro-negros, né? Então, existe essa possibilidade, efetivamente. Nós estamos avaliando algumas possibilidades, né, de ter um estádio próprio ou em algum outro local do Rio de Janeiro ou próximo, né? Seria um estádio com uma capacidade intermediária, né, entre um estádio pequeno e o Maracanã, e também a possibilidade de ter um estádio na Gávea, na sede do Flamengo na Gávea, aí teria que ser um estádio menor, para no máximo 20 mil espectadores, e para abrigar jogos de menor apelo, jogos da base do Flamengo, poderiam ser usados também, o estádio poderia ser usado também para shows, para eventos e até para outros esportes. Presidente, o Tironi levantou a questão do custo do Maracanã. O Flamengo sempre reclama desse custo e quando a gente vai ouvir a concessionária do estádio, eles já detalharam, por exemplo, todos os gastos que ele tem e eles dizem que o Maracanã é caro mesmo, ponto. Não tem jeito, é a versão deles, enfim, que é desse jeito e que eles também não estão levando
não estão tendo rentabilidade dentro do estádio. Eu queria saber se hoje, olhando a operação, você acha que é essa versão, o estádio é caro mesmo e não tem jeito, vai ter que lidar com isso vocês junto com a concessionária, ou a operação deles é que é cara e eles não estão operando o estádio de forma eficiente? Olha, essa conversa é uma conversa que tem que existir de maneira permanente, de forma que a gente encontre essa solução que seja boa para todo mundo, né? O Maracanã é um estádio que é público, né, que foi concedido a uma operadora privada, que é o Consórcio Maracanã, que eu entendo que eles estão fazendo lá o trabalho deles, né, e estão agindo conosco, vamos dizer, de maneira correta do ponto de vista comercial. Agora, é claro que tudo na vida pode ser otimizado e, no caso do Maracanã, eu tenho certeza que pode, tá? Então, acho que nós podemos sentar com o governo do estado, podemos sentar com o consórcio Maracanã para chegar a uma solução que seja boa para as três partes em conjunto. Você preferiu uma revisão desse modelo que é o atual? Quer dizer que, na verdade, o governo do estado, quando ele fez a concessão, ele não estabeleceu regra nenhuma, né? Digamos assim, ele teve umas regras determinadas, mas não há regras para as condições que você teria para os clubes, né? Isso aí acabou sendo acordado clube por clube, cada um fechou o seu contrato. Isso. Você defenderia que fosse feita uma revisão desse modelo, não uma saída da concessão, mas uma revisão? O marco regulatório da concessão, você diz, né? Entre o governo do estado e a aí que você tivesse uma regra mais clara para vocês, né? Que são os usuários finais. Acho que tudo isso pode ser discutido, né? Acho que na vida você resolve tudo conversando, né? Ou pelo menos a gente tenta. Eu acho que agora, né, inclusive numa fase, né, que nós estamos de transição no governo estadual, né, pode ser inclusive a continuidade do atual governador ou a chegada de um outro, mas de qualquer maneira era o antigo vice-governador, né, que assumiu recentemente. Eu acho que com certeza, com criatividade, com boa vontade, a gente pode chegar numa solução que seja boa para todo mundo. Presidente, quanto à lei de responsabilidade fiscal, ela é definitiva, na opinião do senhor? Com ela, não haverá mais os rombos e as dívidas monstruosas dos clubes com o governo? Só ela já basta? Não, não basta. Ela é o ponto de partida que é absolutamente necessário e essencial para que a gente possa avançar mais. Tá? Então, eu nunca disse que a lei de responsabilidade fiscal do esporte vai resolver todos os nossos problemas, está longe disso. Mas sem ela a gente não consegue resolver o resto. Tá? Vocês acompanharam, né, o processo de tramitação da lei. Ela nasceu lá atrás com o nome de Proforte e na época era um programa totalmente diferente, que propunha apagar as dívidas dos clubes com investimento em formação de atletas olímpicos e que, em contrapartida, davam um financiamento, né, de um refinanciamento das dívidas e propunha algumas medidas de responsabilidade de governança para os clubes. Quando nós começamos a discutir isso, nós propusemos inverter a situação. Ou seja, o que a gente precisa não é de um refinanciamento com medidas de governança e responsabilidade como contrapartida. É o contrário. A gente precisa de um movimento para moralizar o futebol brasileiro, estabelecer novas regras de responsabilidade, de governança, inclusive com previsão de punições técnicas, com previsão de responsabilidade do dirigente na pessoa física e para que os clubes possam se adequar a essa nova realidade regulatória, aí sim se conta com um refinanciamento da dívida fiscal sem nenhum tipo de perdão, sem nenhum tipo de anistia, simplesmente você pegar aquela dívida fiscal do clube e dar condições dele de pagar num prazo um pouco mais longo, tá? O que é bom para todo mundo, inclusive para a Fazenda Nacional, dado que hoje, na atual situação, essa dívida só cresce, a maioria dos clubes simplesmente não paga, e fica aquela situação, né? Os clubes fingem que pagam, o governo finge que arrecada, né? Nós do Flamengo conhecemos bem essa situação. E as projeções que nós fizemos para o atual substitutivo da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê uma arrecadação, uma recuperação de créditos da Fazenda Nacional da ordem de 140 milhões ano. Ou seja, é uma lei que
que equaciona a dívida fiscal dos clubes e que também equaciona a necessidade de recuperação de crédito da Fazenda Nacional. E agora, repetindo, o principal são as medidas de responsabilidade. Por isso até que mudou o nome, tá? Porque nós fizemos a analogia com a velha lei, não tão velha assim, tem 14 anos, né? Lei de responsabilidade fiscal que, vamos dizer assim, revolucionou as finanças do setor público brasileiro. E na época, vocês devem lembrar também, muitos municípios alegavam que não iam ter condições de cumprir aquilo. E o que o governo federal fez? Através do BNDES, criou um programa de modernização da administração tributária municipal e da administração dos setores sociais, das prefeituras, e a partir daí as prefeituras puderam aumentar a sua receita, reduzir ou melhorar a qualidade das suas despesas, e hoje a lei de responsabilidade fiscal é um sucesso, como eu espero que a nossa do esporte seja também daqui para frente. Presidente, na questão da gratuidade, o senhor falou muito na necessidade de união dos clubes. A gente está aqui de fora, percebe uma dificuldade imensa nos clubes se unirem para qualquer assunto, não só para esse. Seja por vaidade ou porque o interesse de um clube às vezes está sempre se sobrepondo ao do outro. E por questões até fundamentais, reforma dos campeonatos, mudança de calendário, negociação dos direitos de televisão, tudo. O futebol brasileiro parece não ter sido capaz de se unir para nada. Resultado, a CBF tem um poder supremo e ela controla absolutamente tudo, a CBF e a televisão. Por que isso? Por que é tão difícil os clubes falarem a mesma língua e trabalharem por um produto, um campeonato melhor? Eu acho, Léo, que isso acontece efetivamente, mas eu acho que está diminuindo. Tá? Existe realmente essa, às vezes a rivalidade atrapalha, né? A vaidade atrapalha. Mas desde que eu cheguei no Flamengo, né, 1 ano e 8 meses atrás, eu comecei a sentir, pelo menos, que existe um outro lado. Né? Existem clubes que procuram dialogar, que procuram trabalhar em conjunto. A própria lei de responsabilidade fiscal mesmo, esse projeto que está aí, é o produto de uma união de alguns clubes, alguns participando mais diretamente e outros, né, ajudando, mas apoiando. Né? E isso daí, eu diria que é um fator positivo. Eu acho que a partir da aprovação da lei, nós vamos poder, esses mesmos clubes que estão aí, vão poder sentar e vamos discutir as mudanças que precisam ser feitas na Lei Pelé, por exemplo. Vamos discutir de que maneira a gente pode incrementar o investimento na base dos nossos clubes. Vamos discutir ação de empresários, questão de participação de terceiros em direitos econômicos de jogadores. Tem uma série de coisas que precisa ser discutido, né, que está na agenda, que com certeza vocês, né, estão assim, ávidos para comentar sobre isso, que é uma agenda que tem que ser endereçada. E eu acredito que pode ser através da união dos clubes. Mas tudo começa com a lei de responsabilidade fiscal. A Liga é um passo ou é meio utópico ainda? Pensar que é algo que a gente já teve em 87, um embrião e que acabou não indo para frente. E hoje a gente parece não ter nem um embrião de Liga no futebol brasileiro. A Liga de 87, ela nasceu exatamente de uma grande bagunça que estava instalada, né? E eu não diria a você que, nesse momento, é absolutamente necessária a criação de uma liga. Pode ser que a gente resolva dentro do marco regulatório atual, né? Mas é sempre uma possibilidade, caso seja, vamos dizer, a solução de consenso para todo mundo. Presidente, falando disso, falando de união de clubes, a gente lembra que tem uma entidade que representa os clubes no Brasil, que é a CBF, né? E nos estados, as federações. Qual é a impressão que você tem nesse 1 ano e meio da atuação desses órgãos para o futebol e para os clubes? Olha, Gabriela, eu acho que tem, vamos dizer, pontos positivos e pontos negativos. No caso da CBF, nós temos assim um relacionamento extremamente cordial com a direção, com a presidência, com a vice-presidência da CBF. Né? Somos ouvidos, né? Temos as sugestões que a gente apresenta são, vamos dizer, levadas em conta. Será esse o melhor marco regulatório para nós nesse momento? Não sei, talvez sim, talvez não. Tá? Tem muita coisa que pode ser mudada e pode ser mudada nesse processo de discussão que a gente colocou aqui. Por outro lado, tem algumas coisas que a gente sente que precisam ser melhoradas, né, que nós, inclusive, já colocamos lá e que eu acredito que terão ressonância, né, como essa coisa, por exemplo, da parte, vamos dizer, ligada mais às questões jurídicas, né,
da CBF, essa questão, por exemplo, do final do campeonato de 2013, que acho que ninguém gostou, né, da maneira como acabou o campeonato de 2013, né, e da maneira como começou o ano de 2014, com aquela discussão toda nos tribunais, STJD e tudo. Né, e tudo isso, né, acredito que pode ser resolvido se você introduzir algumas mudanças pontuais. Foi, inclusive, por iniciativa da própria CBF, instituída uma comissão de clubes para propor mudanças. Na primeira semana, o Flamengo preparou lá o seu dever de casa, mandamos lá para a comissão. Eu acredito que tudo isso esteja sendo tratado assim, de uma maneira objetiva, para que a gente possa chegar a um bom termo, né? Porque mas o fato é que a gente ainda está vendo, né, clubes sendo punidos, perdendo pontos por questões burocráticas que eu acredito poderiam ser evitadas, né, desde que a gente tivesse um mínimo de organização, de informatização. Né? Se você, ao começar um jogo, você soubesse quais os jogadores podem ser escalados, quais não podem, né, de maneira a evitar isso que está acontecendo agora, por exemplo, com o América Mineiro. Né? Eu costumo citar assim, para os meus amigos que o Campeonato de Futebol Society da Associação dos Funcionários do BNDES, você não começa um jogo sem saber quem está suspenso e quem não está. Né? É organizado pelo Luiz Carlos Félix, que era um juiz da Federação Carioca, da FIFA, inclusive. Né? Então, lá no Campeonato de Futebol Society do BNDES, isso não acontece. Então, né, por que não sonhar com isso também para o maior campeonato do país do futebol? Você faria mudanças na gestão da CBF, já que a gente está falando de gestão do seu clube? Aí é muita areia para o meu caminhão, né, Gabriela? Como eu falei, eu tenho uma relação muito boa, né, com o presidente Marinho, com o presidente Marco Polo, né, e uma relação cordial, né, ainda que a gente possa imaginar que muita coisa possa ser mudada, não só na CBF, no futebol brasileiro de uma maneira geral, mas com certeza essa questão do marco jurídico dos campeonatos, eu acho que pode ser mudado. Inclusive, houve uma iniciativa da própria CBF nos pedindo sugestões para que isso fosse mudado, para evitar problemas como a gente teve no final de 2013. Desculpa interromper, presidente, mas alguma coisa das coisas que vocês sugeriram foi implantada? Não, ainda não. Imagino que estejam sendo discutidas e o Flamengo continua à disposição para... É porque o que a gente vê é que essa gestão que a Gabriela fala afeta diretamente a vida do clube, né? Na coisa do calendário, a gente está vendo agora clubes perdendo jogador por causa de seleção. Então, eu imagino que a vida de vocês, várias vezes, assim, desde o André Santos no ano passado até outras coisas, vocês são afetados. Então, não sei se essa mudança já aconteceu de uma forma talvez mais rápida, não sei se vocês pensam isso dentro do clube. E cada vez, óbvio, que os clubes são mais fortes, eles têm mais possibilidade de entrar nessas mudanças. Você não acha que está meio lento o processo, presidente? É possível, né? Quem está sofrendo ali, quem está vendo a coisa acontecer, tem sempre pressa. E eu acho que isso passa muito também pelo que foi colocado aqui, que é a união dos clubes. Se todo mundo estiver sentindo, né, que a coisa pode melhorar, que nós podemos recuperar, né, e a credibilidade do futebol brasileiro, né? Porque hoje em dia, gente, futebol é um excelente negócio. Né? O futebol, quando eu comecei, quando eu era garoto e tal, o futebol era uma coisa simples, era um negócio simples, cuja principal receita do clube era a bilheteria. Hoje o futebol é um negócio complexo que envolve milhões de dólares, de euros e tal, que já está no mundo inteiro. Você vê investimento agora nos Estados Unidos, na Índia, na China e tal. Mas o futebol só vai ser um bom negócio se ele se der ao respeito enquanto esporte. Ele é, acima de tudo, esporte. Se ele não se der o respeito como esporte, ele jamais vai ser um bom negócio. Então, eu acho que tudo no futebol passa pelo respeito ao que acontece dentro do campo. Em meio a esse caos jurídico do ano passado, o Flamengo podia ter acabado na Série B, se não são os pontos da Portuguesa. O Flamengo promoveu alguma apuração séria de responsabilidade interna pelo que aconteceu com a entrada do André Santos? O Flamengo tinha razão naquele caso e nós ainda não esgotamos todas as nossas possibilidades de recurso na esfera esportiva. Tá? Então, para mim, eu não sou advogado, tá? Mas não passa pela minha cabeça uma regra que diz que se o jogador, tá? Só para falar de das quatro possibilidades dos 4 argumentos que o Flamengo tem nesse caso. A Portuguesa tem 1, o Flamengo tem 4. Tá? Falar do que para mim é o mais
claro, né, que é o mais contundente, quando você diz que se um jogador é punido num campeonato, ele tem que cumprir a suspensão no campeonato subsequente, né, você vai lá no Aurélio e vê o que é subsequente. É o desse ano. Não, o subsequente é o que começa depois daquele. Né? Então, querer que o Flamengo cumpra uma suspensão da Copa do Brasil num Campeonato Brasileiro, que não era subsequente, era concomitante, porque eles começaram juntos lá em fevereiro, março de 2013, e seguiram juntos e tal. Quando acabou a Copa do Brasil para o Flamengo, né, havia um campeonato que não era subsequente, que era o que diz a lei. Então, presidente, era concomitante. Antes do jogo, antes havia a certeza de 100% de que ele estava apto a jogar, ou havia uma dúvida e o time arriscou? Não, até porque aquele jogo não valia nada para a gente. Aquele jogo era um jogo... Nós tínhamos certeza de que ele podia entrar em campo e ele entrou em campo. É claro que depois que aconteceu, que você vê aquilo tudo, aquele carnaval todo, se a gente soubesse disso, nem escalava o André Santos, não precisava. Tá? Mas nós tínhamos certeza de que ele podia jogar. Né? E agora tudo poderia ser minimizado se na hora de a gente entregar lá a escalação, o sistema da CBF, assim como acontece no campeonato do BNDES, né, dissesse, não, o André Santos não tem condição de jogo. Então deixa para lá, ele não joga, então depois a gente discute. Né? Muito bem. O Bola da Vez de hoje, entrevista Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo. Última pausa, voltamos daqui a pouquinho com o último bloco.